Olá, amigos. 19 de março de 2015, cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, não há como não comentar o resultado da manifestação pública de domingo passado. Como havíamos afirmado neste programa, seria uma manifestação de massa, pacífica e ordeira. E foi exatamente isso que aconteceu em todo o país, mas especialmente na capital paulista, com foco na Avenida Paulista, embora houvesse muita gente em áreas próximas ao eixo da Paulista, e mesmo muita gente manifestando-se até das próprias casas. Pois muito bem, foi a primeira manifestação de massa contra o atual poder e tudo que ele representa, considerando-se os dois períodos do governo anterior, o facínora que nos referimos aqui no último programa, e considerando-se o período inicial da atual detentora do poder, Rousseff. Manifestação a mostrar claramente a indignação popular. Indignação popular, embora o governo, associado a certos institutos de pesquisa comprometidos, haja tentado descaracterizá-la, mostrando dados de uma pesquisa pré-concebida, na tentativa de dizer que eram pessoas que lá estavam com ganhos superiores a 10 salários mínimos, ou seja, aquela velha conversa de manifestação da elite branca, a elite de olhos azuis. Os números, as fotos, as cenas desmentem isso. Um instituto aqui de São Paulo, o Datafolha, havia informado que na manifestação do dia 13, que se propunha a se antecipar e esvaziar a de domingo, como dissemos, havia na Avenida Paulista umas 41 mil pessoas, quando na verdade apenas um cruzamento tinha concentração de gente. E ignorando a realidade mostrada pelas próprias fotos e cenas do dia, acabou por subestimar o número de pessoas lá existentes, dizendo que não passava de 241 mil, 242 mil pessoas. Outras estimativas davam 1 milhão de pessoas. Nós nos inclinamos, e eu me inclino pela minha experiência, a dizer que num determinado momento, em certo momento, não chegou a haver 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Mas foi um número muito próximo disso, e o que importa é que foi efetivamente, a olhos vistos, uma grande manifestação de massa. Qual é a reação do governo? Manda um pífio pacote, que se diz pacote anticorrupção, à Câmara dos Deputados, quando na verdade nós temos leis suficientes para combater a corrupção no país desde que elas sejam aplicadas, como uma tentativa de se mostrar alerta e atento ao interesse popular, mas na verdade por todos os gestos e atos do governo, especialmente da detentora do poder, Rousseff, menosprezando claramente o que aconteceu no domingo e dizendo que não passou de mais um movimento da elite branca, a elite exploradora, a elite antipopular, a elite de olhos azuis. E depois de alguns dias, 3 dias, rebenta um novo escândalo a mostrar o comprometimento desse poder com a mentira, com a empulhação, no caso do programa Mais Médicos, quando é levado a público pela TV Bandeirantes, pelo jornal da TV Bandeirantes, são levadas a público as gravações inquestionáveis a mostrar que os membros do governo montaram um esquema para atirar areia nos olhos da população a fim de ocultar que o verdadeiro propósito do programa Mais Médicos era dar sustentação, sustentação financeira, inclusive ao monstruoso regime cubano. Hoje, nos jornais gravados hoje e ontem à noite, a presidente da República, de modo simplesmente desdenhoso, diz que aquilo não tem fundamento nenhum, que aquela nunca foi a posição oficial do governo. Se não foi a posição oficial do governo, como é que é a posição dos membros do governo que participam de reuniões oficiais em prédios públicos do governo federal? Empulhação, é nisso que essa gente é hábil, é isso que essa gente sabe fazer.
esse poder está podre, esse poder representa um dispositivo de corrupção que tentam dizer que combatem ao mandar esse pacotaço para a Câmara Federal de última hora, como se já não houvesse projetos de mesma natureza em tramitação na Câmara e já não houvesse legislação que, se aplicada verdadeiramente a toda essa gente, derrubaria todo esse poder, começando pela Presidente da República. Mas agora, principalmente com esse escândalo do Mais Médicos, mais se abriram os olhos da população. E pode esse governo, pode esse poder maligno esperar manifestações de maior massa daqui por diante, que vão tornar inviável o exercício, a continuidade do exercício do poder por eles. É assim que devemos observar o panorama político do momento e a importância das manifestações de domingo, que ontem, mais uma vez, e por ordem que nós sabemos muito bem quem, tentaram conspurcar, realizando supostos movimentos de massa que não conseguiram ser de massa, mas conseguiram provocar caos na ordem pública pelo tal do MTST, que se diz Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e de trabalhadores não tem nada. Aqui na capital paulista, por exemplo, é chefiado por um nababo, com muito dinheiro, muita grana, que se diz líder popular, esse tal de Boulos, outro facínora que atormenta a vida da cidade de São Paulo. Fazer manifestação pacífica, de massa, num domingo, com aviso prévio às autoridades, isso é constitucional. Fazer uma manifestação, fazer movimentos desse tipo, com bloqueio de vias públicas, em plena quarta-feira, em grandes cidades, sem prévio aviso à autoridade competente, isso é inconstitucional. E representa um ato de verdadeiro terrorismo político, por essa gente que quer intimidar o movimento que já se torna irreversível de rejeição a esse maligno poder. Mas agora voltemos o nosso foco para a segurança pública, que na verdade acaba sendo gravemente prejudicada por ações como as mencionadas no tal do MTST. E não podemos deixar de comentar o que a Folha de São Paulo publica em 17 de março, de que o governo, a respeito de que o governo de São Paulo irá alterar a investigação de homicídios envolvendo policiais. Dessa vez, embora a Secretaria de Segurança Pública não tenha poder de fazer isso por resolução, provocando o Ministério Público a promover o comparecimento de um promotor de justiça, ou um grupo de promotores de justiça da área criminal, ao local de crime que tenha resultado de confronto entre criminosos e policiais com a morte de algum criminoso, antes da liberação do local de crime. Ou seja, dificultando, criando entraves, com o claro propósito político de encurralar a força policial, com o claro propósito político de dar resposta aos chamados grupos, organizações, na verdade a todo um dispositivo politicamente poderoso de direitos humanos, tornando cada vez mais difícil a atuação dos policiais que ainda se sentem com disposição de combater o crime, são cada vez em menor número, e, portanto, desfavorecendo o verdadeiro interesse da população, da mesma forma que a Câmara dos Deputados atualmente o faz ao se decidir a postergar a votação e a análise adequada, o processo legislativo adequado das emendas constitucionais, as muitas emendas constitucionais da Câmara, que, em vigência na Câmara, em tramitação na Câmara, que tratam da necessária redução da idade de imputabilidade penal, da idade de responsabilidade penal. É sempre contra a população, mas para ir contra a população atinge-se a polícia para dar resposta a determinados movimentos que, na verdade, se opõem, teoricamente, ao poder estabelecido em São Paulo, que é do Partido da Social Democracia Brasileira há muitos anos. E é secretário de Segurança Pública, para dar aí uma roupagem de que a história não é bem essa,
ele vai a público para dizer que não é bem assim. A resolução tratará da letalidade policial, sim, mas tratará também da letalidade contra os policiais. Tem dispositivos que permitirão melhor investigar os crimes praticados contra policiais. Balela, senhor secretário. Conversa mole, senhor secretário. O propósito da sua decisão, que não poderia tomar por resolução, porque na verdade tudo isso está estabelecido no Código de Processo Penal e no Código de Processo Penal Militar, é cada vez mais impedir que a polícia cumpra o seu papel para que o senhor não tenha problemas políticos na sua área de atuação. Então já começo aqui, já temos que começar aqui a retirar aquela prudente análise favorável que fizemos em relação à sua pessoa para esse cargo. Não se mostre despreparado. A população espera que o senhor combata o crime. É para isso que o senhor é secretário de Segurança Pública. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.